Vamos lá, meus queridos amigos do canal, como é que estão vocês? Espero que todos estejam muito bem e que vocês possam mais uma vez desfrutar esse maravilhoso patch. Hoje eu vou direto ao ponto, sem mais delongas, depois eu dou os recados finais. Vamos mostrar já de cara aqui os times para vocês verem como é que ficou, como é que tá ficando na verdade esse super patch de 250 times, tá? Então os times ingleses, como você já sabe, eu gosto de organizar bastante os times. Colocando todos juntos assim para poder ter uma noção melhor de como estão, né? Por exemplo, aqui na França, ó, coloquei aqui todos juntos, tal, termina aqui no Sochaux e depois entre os times que não são Legends, né? Aqui mesma coisa, Ajax, PSV, Feyenoord, em Portugal aqui também, ó, os três times que ficaram top, né? E aqui os times espanhóis, tá? Depois dessa sequência de espanhóis, vem 5 times alemães aqui. Depois os italianos Legends, tá ficando maravilhoso, tá cabendo tudo aí esse patch para que vocês possam se divertir. Aqui vamos encerrando aqui os times europeus com essa sequência de times alemães aqui, tá? E aí vamos começar a nossa parte, finalmente aí chegou a hora de fazer o futebol sul-americano. Já tinha feito a Liga Brasileira, e agora eu fiz a Liga Argentina e os principais times dos outros países da América do Sul, tá? Começando aí pelo Argentino Júnior, de Diego Armando Maradona. Vamos olhar aqui como é que ficou. Esses eu coloquei dentro dos principais aqui. Olha o ataque aí, com Borg, Pascoli e Diego Maradona. 91, 20 anos apenas, um garoto, mais um monstro sagrado do futebol, como sempre foi o Maradona. Arsenal de Sarandi. O ataque ele pegou o Papu Gomes ali, o Burruchaga no meio campo com destaque. O Benedetto, jogador mais atual também. O Banfield, olha ele aqui, o Banfield. Ficou bacana também, não ficou tão forte. Rames Rodrigues fez um ano apenas lá, mas um ano muito bom, né, do Banfield. Então mereceu esse destaque. Javier Zanetti, olha ele na lateral direita aqui, ó. Jogou demais também, jogou pelo Banfield. Boca Juniors Legends, esse ficou uma máquina, hein? Ataque 91 aí, com esses jogadores aqui, tá? Que a gente vai olhar aqui agora no ataque, ó. Maradona 94, tava melhor do que no Argentino Júnior, era mais velho. Cheiro e Varalho, olha aí, ó. Dividindo o ataque aqui. Ratim, Riquelme e Roritas. Roritas, um grande jogador do futebol argentino. Esse meio campo ficou estupendo, tá? O Colón aqui, ó, não ficou tão bom, nenhum destaque muito grande. Saraleg, um bom meio campo. Troceiro, um bom zagueiro também. Goleiro Bala, histórico. O Estudiantes, esse ficou a máquina também, meio pra frente um timaço aí, com Carlos Bilardo, o Verón pai, Verón filho, os dois jogando juntos aqui, ó. Muito bacana também ficou o time do Estudiantes. Aqui, Verón ponta, que era o Verón pai, e o Verón meio de campo, que jogou muito futebol, João Sebastián Verón. Gimnasia La Plata, Guilherme Esqueloto no ataque, Lucas Lobos no meio de campo. Não é nada espetacular, mas é um time razoável aí, tem a sua história. O Huracan, esse ficou melhor do que eu imaginei, porque tinha Guilherme Stabile, um dos principais jogadores da primeira Copa do Mundo. Olha ele aqui, ó. Nível 88 ficou Stabile, hein? Muito bom. Hausmann, um bom ponta-direita. Babington, um bom meio atacante. Brindisi. E o Huracan é um time de glórias passadas. Oswaldo Ardiles, olha ele aqui, ó. Mas também tem jogadores novos, como os Pastore aqui, jogou lá também no Huracan. O Independiente, olha ele aqui, ficou forte também, hein? Acho que esse ficou o terceiro time mais forte da Argentina. Burruchaga, Bochini jogava muito futebol, hein? Muito futebol, vale a pena a lembrança desse meio campo espetacular. Foi com overall 88 aqui, ó. Érico, Orsi e Bertoni, Daniel Bertoni. Ainda tinha aqui no Independiente quem jogou lá, Sérgio Agüero, com 19 anos ele saiu, ainda menino, então por isso está com overall 84 aqui. Vai sair do banco. O Lanús, né, um time um pouco mais recente aí, não tem grandes glórias passadas, mas recentemente fez boas campanhas no campeonato argentino e na Libertadores também. Newell's Old Boys, olha ele aqui, time que nos anos 90 ganhou muita coisa. Roberto Sensini, Pochettino, Reise, Tata Martino,
um bom time aí. Maxi Rodrigues, olha ele aí. O Racing Club, né, o timaço aí do Racing Club, esse muito bom, muito tradicional. Diego Milito no ataque, jogando muito. Rubem Paz ali no meio campo. Perfumo, grande zagueiro. E o Baldo Fidiol, goleiro que figurou em mais de um time também aí dos times argentinos. River Plate, olha o meio de campo e o ataque ficou com 89, 89 e defesa 86, tá? Isso tudo porque tem jogadores do quilate aqui, ó. Tão somente de Stefano, Francesco, Di Stefano em início de carreira, tá? Depois ele foi melhor do que isso aí. Francesco, Mas, Labruna e Ariel Ortega. No banco ainda ficou Pederneira, Crespo, que jogou lá no início da carreira. O próprio Perfumo, que jogou também lá no time que a gente viu aqui agora. Então era um timaço. E Daniel Passarella na defesa aqui, um dos maiores zagueiros de todos os tempos, Daniel Passarella. Então o River Plate ficou top também. Rosário Central, olha aí. Mário Kempes, grande artilheiro do futebol argentino. Fez história no Valência, mas também no Rosário Central. O Poi, Palma, Kili Gonzalez, todos eles aí, o Cudê. O time ficou bacana também do Rosário. San Lorenzo, esse ficou bom também, hein? Com San Filippo, um grande jogador que jogou depois aqui no futebol brasileiro também. Jogava muita bola. San Filippo, Martino e Ayala. Esse aqui acho que é Rubem Ayala, se não me engano. Silas, o brasileiro, e Gorosito. Monte aqui também. Esse Leandro Romagnoli também foi um ótimo jogador. Acompanhamos bastante ele no início dos anos 2000. Vélez Sarsfield para finalizar os argentinos. Não tem mais um argentino ainda depois. O Vélez, você achar que ia ficar melhor, mas na verdade ele tinha bons times, mas sem super nomes, né? Então pegou o Zarate, pegou o Carlos Bianchi, pegou o Basualdo, o Willington, o Ruggeri, Chilavert no auge da carreira. Chegou a ser eleito 2 vezes o melhor goleiro do mundo nos anos 90. Tá? Então para quem achou que Chilavert é o gordo fanfarrão das Copas de 98 e 2002, nada disso. Jogou muita bola, o Chilavert pegou demais. Continuando aqui, ó, no campeonato chileno, temos o Colo-Colo, bom time do Colo-Colo, tradicionalíssimo, né? O Margas, Vidal, Pizarro, Valdés, Caselli, Ramírez, Sierra vindo do banco, Matias Fernandes, um ótimo time aí do Colo-Colo, um time muito tradicional, já foi campeão de Libertadores também. A Universidade Católica, esse achei que ia ficar melhor, acabou não ficando, acabou pegando o Medel ali de conhecido. E a Universidade do Chile com Marcelo Salas, cracaço, um dos maiores jogadores da história chilena. Arangues, mais atual também aí. Leonel Sanches, um ótimo ponta aqui, fez parte do time do Chile da Copa de 62 e 66. Tá? Olha ele aqui. Na Colômbia nós temos aqui o América de Cali, com Cabanhas e Ricardo Gareca no ataque. Fred Rincon, olha ele aqui, ótimo jogador, tradicionalíssimo Rincon, pegou aí fase boa. Cueto também, um ótimo jogador, jogou muita bola, um peruano, jogou bola na Colômbia também. Atlético Nacional, olha aí, com Asprilla e Angel no ataque, o próprio Cueto também fez história. E o Deportivo Cali de Valderrama, comandando na meiuca como quem joga sinuca. Para continuar aqui os times brasileiros, que eu já tinha apresentado em outro momento. Aí mais 5 times brasileiros aqui. E aí entramos agora outros times latino-americanos, ou melhor, sul-americanos, né? Não tem nenhum mexicano ainda, mas vai ter no PET. Vamos lá, Alianza Lima com Cubijas, olha o ataque foi 89, hein? Cubijas e Cueto, muito bom time. Valdivieso, goleirão. Barcelona de Guayaquil, olha ele aí com Diablo Echeverri. Spencer, um atacante, voltou para o Equador no final do... jogou muitos anos no Nacional do Uruguai, depois voltou para o Equador, finalizar a carreira. O Cerro Porteño do Paraguai, timaço também aí de Gamarra, Rivarola, Arce. Cobreloa Legends, olha ele aqui, Cobreloa, time dos anos 80, muito bom. Tá aí também seus Legends aí. Lucas Barrio acabou entrando também aqui, ó. Mário Soto, grande zagueiro da história do futebol chileno. E Mazurkiewicz, que jogou por lá também. Mazurkiewicz, lenda do futebol uruguaio. Esse Ferro Castril é outro time argentino. Como não tinha nos times principais argentinos, eu fiz aqui esse daqui.
Tinha um grande time que chegou muito bom nos anos 80 aí, com Canete, Martico, um ótimo atacante também, Garré, Ayala, esse mesmo Ayala lá que você conhece, que jogou pela seleção argentina há muitos anos, começou a carreira no Ferro Castril. A LDU Legend está aqui, ó, com Hernan Barcos, Aguinaga, Guerron, um time bastante interessante, De La Cruz. Não ficou muito forte não, mas tem jogadores conhecidos. Nacional Legends, esse aqui muito bom time, né? Tradicional do futebol uruguaio. Futebol uruguaio que nas últimas décadas perdeu muitos jogadores, né? Muito rápido, os jogadores saem lá muito cedo. Então você vai ver só jogadores antigos praticamente aqui no Nacional Legends, né? Mas só você não botou o Luiz Soares. Cara, o Luiz Soares saiu de lá muito garoto, muito jovem, não tinha nível para estar aqui ainda não. Né? E o futebol uruguaio é um futebol muito histórico, muito lendário. Os anos 30, 40, 50 era o grande time do mundo. Então, digamos assim, eles dominavam as competições mundiais. Se tivesse Copas do Mundo nos anos 40, possivelmente o Uruguai poderia ter vencido mais Copas do Mundo, inclusive. Olímpia, o time paraguaio Legends aí. Carlos Giarte no ataque, Talavera, Enciso, Caniza, Celso Ayala. Goicoechea jogou lá um ano e fez história também, chegando na final da Libertadores. Penharol, olha ele aqui, ó. Esse também ficou a máquina, com Gija, Spencer, que eu havia falado, né, que era equatoriano, Schiaffino e Pedro Rocha. Que meio campo maravilhoso, hein? Na verdade, o super meio campo aqui do Penharol. Olha isso aqui, Obdúlio Varela, Schiaffino e Pedro Rocha. Que maravilha, hein? Um ataque com Gija, Spencer aí, Carlos Borges. Muito bom mesmo. Penharol. Na defesa, Elias Figueroa jogou por lá também. O Sporting Cristal, esse aqui, time do Peru, muito bom. Olha quem jogou lá, o Didi. Didi Folha Seca, foi para lá aos 35 anos. Didi Folha Seca jogou lá. Norberto Solano, conhecido também. Uribe, também velho, conhecido do futebol. E Oblitas, um ponto esquerda muito bom que jogou no Peru. E jogou as Copas do Mundo em 74 e 78, se não me engano. E o Universitário para fechar aí nosso patch, com muitos jogadores também. Chumpitaz, grande zagueiro do futebol peruano, né? Um dos melhores zagueiros da história do futebol sul-americano, eu colocaria assim. Chumpitaz, excelente. Também o Oblitas, olha aqui, o Alberto Terry, jogadores muito clássicos do Peru também, nos anos 40. Né? O Alberto Terry e o Fernandes também. Aqui, Toto Fernandes, muito bom. Muito bom. Tá aí para fechar o nosso Super Pet. Valeu, galera. Lembrando sempre que você que compartilha material pela internet, né? Você faz muito bem em fazer isso. E através desses materiais que eu consigo fazer os pets aí, deixar eles legal para todo mundo jogar, tá? Em breve aí vamos fazer agora mais alguns times aí do futebol europeu, né, que não estão nas principais ligas, mas times russos, times ucranianos, acho que os times turcos também vão entrar na próxima leva, times poloneses, os times aí que formaram grandes elencos em algum momento da sua história e merecem estar aqui, certo? Então valeu, um forte abraço a todos, espero que se divirtam bastante jogando. Fui!